A desigualdade de Clausius, um assunto muito importante em termodinâmica, onde nós iremos ver que a variação de entropia de um processo reversível, ela sempre será maior ou igual do que a variação de entropia de um processo irreversível. Então, para essas deduções, Clausius se baseou em, em máquinas térmicas e sempre levou em consideração processos espontâneos para as suas deduções. Então, a outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica é que a entropia de um sistema isolado ela não pode diminuir em uma mudança espontânea. Vamos ver essa primeira afirmação, em que a variação de entropia do sistema sempre será maior ou igual a zero. Lembrem-se, para um sistema isolado, levando-se em consideração mudanças reversíveis e irreversíveis, e elas serão espontâneas. E se o sistema não for isolado, a afirmação se modifica, ficando de que forma? Que a entropia global ou total aumenta em uma mudança espontânea, reversível ou irreversível. Então, Rudolf Julius Immanuel Clausius era um cientista alemão e um dos nomes dados à entropia logo no começo que era um nome bem difícil, um nome alemão bem difícil e significava transformação. Então, dando prosseguimento, nós já sabemos que trabalho é mais produzido em processos reversíveis, ou seja, mais energia escoa na forma de trabalho sob condições reversíveis do que sob condições irreversíveis. Dito isso, nós podemos afirmar que o módulo do trabalho reversível é sempre maior ou igual ao módulo do trabalho irreversível. Como trabalho reversível e trabalho irreversível são grandezas negativas, quando o trabalho sai do sistema, essa expressão equivale a menos variação do trabalho reversível maior ou igual a menos variação do trabalho irreversível. Vocês têm que lembrar lá de Físico-Química 1, quando foi definido que trabalho é igual a quê? Menos P dV, né? Menos P vezes a variação de volume. Então, a grandeza do trabalho ela é negativa por convenção. Então, por isso que, se a gente quiser tirar o sinal de módulo, a gente tem que colocar o sinal negativo, porque negativo com o negativo do trabalho vai dar positivo. Então, entendido essa parte, vamos dar prosseguimento. Se a gente passar o trabalho irreversível para o primeiro membro, vamos ter o quê? Trabalho irreversível, irreversível, menos trabalho reversível maior ou igual a zero. Se nós olharmos do ponto de vista da energia interna, sabemos que variação de energia interna reversível, vamos adotar aqui sendo igual à variação de energia interna irreversível. Por quê? Porque variação de energia interna ou energia interna é uma função de estado. Então, essa vai depender dos estados iniciais e estado final. Então, a gente pode assumir essa igualdade. Logo, quem é energia interna? Calor mais trabalho. Então, variação de energia interna reversível é igual a quê? Variação de calor reversível mais variação de trabalho reversível. E que é igual, né, a variação de energia interna irreversível, que é o quê? Calor mais trabalho. Variação de calor irreversível mais variação de calor irreversível. Se a gente passar o calor irreversível para o primeiro membro, vamos ter o quê? Que calor reversível menos calor irreversível será igual ao quê? Agora a gente vai passar o trabalho reversível para o segundo membro. Vai ser igual a trabalho irreversível menos trabalho reversível. Isso aqui, como nós já deduzimos aqui em cima, ó, trabalho irreversível menos trabalho reversível é maior ou igual a zero. Então, nós temos que trabalho irreversível menos trabalho reversível é maior ou igual a zero. Assim como calor reversível menos calor irreversível também é maior ou igual a zero. Se a gente agora, pensando nesses dois lados aqui, ó, nesse primeiro membro e nesse outro lado da igualdade. Se a gente passar um para o outro lado, vai ficar o quê? Que calor reversível é maior ou igual a calor irreversível. E que trabalho irreversível é maior ou igual a trabalho reversível.
Dividindo por T, essa primeira equação aqui, essa inequação, na verdade, nós vamos ter o quê? Que variação de calor reversível sobre temperatura é maior ou igual à variação de calor irreversível sobre temperatura. O que é calor sobre temperatura? Entropia. Então, nós podemos afirmar que entropia de um processo reversível será sempre maior ou igual à entropia de um processo irreversível. Será sempre maior, né? Porque nós sabemos que isso aqui vem da igualdade, mas a variação de entropia de um processo reversível ela será sempre aqui maior do que um processo irreversível. Então, a variação de entropia ela sempre será maior do que calor sobre temperatura, ou seja, variação de calor por temperatura, para um processo reversível ou irreversível. E variação de entropia será sempre igual à variação de calor sobre temperatura para um processo reversível. Isso aqui é uma conclusão muito importante da desigualdade de Clausius, em que a variação de entropia sempre será maior do que calor sobre temperatura para um processo irreversível e sempre será igual a calor reversível sobre temperatura para um processo reversível. Imaginando aqui o esquema de uma máquina térmica, onde o calor flui da fonte quente para a fonte fria, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que a variação de calor aqui na fonte quente, ela vai ser o quê? Menor do que zero, certo? Porque ela está saindo. Então, aqui a fonte quente, ela está perdendo energia na forma de calor. E na fonte fria, como o calor está entrando, sempre será positiva a variação de calor, porque está chegando energia. Então, o calor final sempre será maior do que o inicial, né? Porque sempre está chegando mais calor. Consequentemente, a diminuição de entropia da fonte de calor, né, da fonte quente, da fonte de calor T1, ela será menor, essa variação, do que a variação de entropia da fonte fria. Porque aqui está em uma temperatura menor, consequentemente, quando chegar a mesma quantidade de calor que sai aqui da fonte quente, chegando na fonte fria, vai ter um aumento mais significativo na entropia do que uma diminuição relativa aqui com relação à fonte quente. A gente viu essa relação quando nós comparamos lá com o espirro, né? Quando uma fonte de calor ela chega em uma fonte quente, ela não vai alterar tanto, porque as moléculas já estão ali muito agitadas. Mas quando ela chega em uma fonte fria, em que a temperatura está mais baixa, as moléculas estão mais sem tanta agitação, esse ganho de desordem, esse ganho de agitação será significativo. Então vocês podem ver, né, que o calor que sai de T1 será o mesmo calor que vai chegar no sumidouro frio. O calor que sai da fonte quente é o mesmo que está chegando na fonte fria. Por isso aqui, essas setas aqui, uma maior do que a outra, para que vocês tenham essa noção, certo? E a gente sabe também, né, que a entropia é dada por quê? Variação de calor dividido pela temperatura. Então, se aqui a temperatura está maior e aqui o calor que vai ser o mesmo, tanto aqui nessa equação como nessa de baixo, então vamos supor que eu tenho 100 joules saindo aqui da fonte quente, dividido por 100 Kelvin. Nós vamos ter o quê? 1 joule por Kelvin de diminuição de temperatura. Agora, imaginemos aqui que a fonte fria esteja a 10 Kelvin e está chegando agora os mesmos 100 joules. Então, vai ficar 100 dividido por 10. Nós vamos ter o quê? Um ganho de entropia de 10 joules por Kelvin. Então, a fonte fria está aumentando a sua entropia em 10 joules por Kelvin e a fonte quente, sai na mesma quantidade de calor que chega na fonte fria, ela diminui a sua entropia em apenas 1 joule por Kelvin. Isso daqui é para que a gente mostre o quê? Que como a variação de entropia global aqui vai ser positiva, concorda? Porque vai ser a soma dessa entropia, a diminuição dessa entropia, mais o aumento dessa entropia. E a gente sabe que o aumento da entropia da fonte fria é maior do que o aumento de entropia, ou do que a diminuição de entropia da fonte quente. Então, a variação de entropia total vai dar maior do que zero. Então, quando a entropia do sistema aumenta, logo, o que é que a gente
por que é que a gente pode afirmar que esse processo ele é espontâneo? Então, vamos começar aqui a ver a dedução. Variação de entropia dessa máquina, ela vai ser igual a quem? A gente já viu aqui para a máquina de Carnot, que é o quê? Variação de calor 1 sobre temperatura 1, mais calor 2, variação de calor 2 dividido pela temperatura 2. Ou seja, variação de calor da fonte quente pela temperatura da fonte quente, mais variação de calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Sabemos também que a quantidade de calor que sai da fonte quente entra na fonte fria. Então, a soma desses calores tem que dar igual a zero. E a variação de calor da fonte quente é igual a menos a variação de calor da fonte fria. Sabemos também que a variação de entropia da máquina é o quê? A variação de entropia é maior ou igual, de acordo com a desigualdade de Clausius, maior ou igual que a variação de entropia da fonte quente mais a variação de entropia da fonte fria, que é o que temos aqui embaixo, certo? Voltando para essa mesma equação. Então, nós vamos substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, calor 1 vai ser igual a menos calor 2. A gente vai jogar aqui, ó, nessa parte, que nós vamos ter menos variação de calor da fonte fria, porque a variação de calor da fonte quente é igual a menos a variação de calor da fonte fria. E vamos obter o quê? Que a variação de entropia da máquina será sempre maior ou igual a menos a variação de calor da fonte fria, dividido por T1, mais variação de calor da fonte fria, dividido por T2. Consequentemente, colocando em evidência a variação de calor da fonte fria, vai ficar aqui, variação de entropia é maior ou igual a 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, vezes a variação de calor da fonte fria, né? Então, aqui nós temos uma conclusão muito importante para a variação global de entropia, onde já sabemos que a variação de calor da fonte fria ela vai ser sempre positiva, porque o calor está chegando nela. Então, a variação de calor sempre será positiva, porque ela só está ganhando energia na forma de calor. E que a temperatura da fonte fria ela é o que? Menor do que a temperatura da fonte quente. Logo, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 será o que? Sempre maior do que zero. Tá ok? Vocês podem fazer isso em casa. Vocês vão ver que 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 será sempre maior do que zero. Então, se eu tenho aqui um valor positivo e aqui eu tenho outro valor positivo, o que é que a gente pode afirmar? Que para um processo reversível, a variação de entropia vai ser igual a o que tenho aqui, né? Que vai ser o que? Um valor positivo, pois aqui eu tenho positivo e nesse segundo membro também tenho aqui a variação de calor da fonte fria também será positiva. Então, para um processo reversível, a variação de entropia será igual ao valor que eu vou obter aqui positivo. Já para um processo irreversível, a variação de calor será maior do que o valor positivo que eu tenho aqui. Com isso, sempre nós podemos afirmar que o quê? Que a entropia total ou global aumenta em uma mudança espontânea. Vamos agora para outro desenvolvimento de Clausius. Esse aqui é bem mais simples de nós entendermos, que é para um processo isolado termicamente, ou seja, não troca nem matéria nem energia com as suas vizinhanças. Então, se ele não troca energia, variação de calor é igual a zero. Calor é uma forma de energia. E a desigualdade de Clausius, que é variação de entropia maior ou igual a variação de calor sobre temperatura, vai ser o quê? Variação de entropia será maior ou igual. Sabemos que o calor é zero, então variação de entropia sempre será maior ou igual a zero. Ou seja, será igual a zero para um processo reversível e será maior do que zero para um processo irreversível, certo? Então, com isso, nós temos mais uma conclusão que é o quê? A entropia de um sistema isolado ela não pode diminuir em uma mudança espontânea, pois se o processo for reversível, variação de entropia será igual a zero. E se o processo for irreversível, variação de entropia será maior do que zero.